Famílias e filhos eu tenho com a esposa do princípio da criação de Deus, a esposa da união de Deus, a família de Deus, que o Senhor falou dessa união entre macho e fêmea desde o princípio da criação de Deus, em Marcos, capítulo 10, do 6 ao 12. Eu não tenho em obra que for o ex-marido de mulher. Não tem, meus queridos. O anjo de Laodiceia é o anjo do não tem. Aquele que nada tem falta, né? Conforme o Senhor diz em Apocalipse 3, do 17 ao 21. Obra de ex-maridos, queridos irmãos e irmãs, não tem nessa obra. Família e filhos, nós vamos ter homens, né? Para quem for pai de família, com a esposa do princípio da união de Deus, né? Que é a união irrepreensível pela fé. Eu, Paulo, famílias e filhos eu tenho com a esposa do princípio da criação de Deus, né? Conforme o Senhor fala em Marcos 10, do 6 ao 12. E a igreja pergunta como fica a situação do perdeu, né? Ah, ele perdeu, ele é filho, é varão. Estará justificando o Pai do céu, meus queridos. Quem for um filho perdeu, a palavra do Senhor diz em João 18, 9, daqueles que me deste, nenhum deles perdi. Então, para quem for os filhos de Deus, batizados, filho do Pai do céu, estarão justificando pela fé o nosso Pai do céu. É filho de Deus, o Pai do céu, batizado pela fé. E para quem tem a sua família, né, sua esposa, sua mulher, estará justificando, né, com a família e filhos no trabalho, né? Quem está trabalhando, né, justifique aquela que for a esposa do princípio da criação de Deus, que é a união irrepreensível, né? A palavra do Senhor diz pelo apóstolo Paulo em Efésios 5:33, assim cada um ame a sua própria mulher em particular. Essa própria mulher em particular é a esposa da fé, da união do princípio da criação de Deus, desde o princípio da criação de Deus, em Marcos 10, do 6 ao 12. Não tem obra que for o ex-marido, para não ter problema na obra. Não tem. Tudo que for de ex-marido, para não ter problema na obra, não tem. E para quem for perdeu, né, justifique o Pai do céu. Para quem são os irmãos, que são os filhos de Deus, justifique o nosso Pai do céu. Nós agradecemos à Igreja de Deus, os irmãos e as irmãs, esse minuto com a palavra de Deus falando sobre obras, né, obras de perdição, família. Família, para quem for pai de família, temos com a esposa do princípio da união de Deus, da criação. Agora, obra de que for o ex-marido, onde Laodiceia não tem, para não ter problema. O Senhor diz que ao que vencer, ele considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, em Apocalipse 3, 21. Mas obra que for o ex-marido não tem, a paz do Senhor.